Pronto. Então, boa noite, amigos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo sobre a área de infância e juventude e orientação ao centro espírita. Do livro Orientação ao Centro Espírita. Para começar, a gente vai ler essa página que está exatamente no início do capítulo. É uma compilação de um trecho do Livro dos Espíritos e um trecho da Gênese. Então, vamos lá. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos de duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vistas opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era de progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentes superiores, mas, só um minutinho, gente, dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, que nesse momento possamos unir os nossos pensamentos em prece, agradecendo por este momento de estarmos juntos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tantas oportunidades recebidas durante esse dia e durante toda a nossa existência. Que nestes momentos breves que aqui passaremos, em torno deste livro de orientações tão necessários ao nosso trabalho, que estejamos atentos à importância desse trabalho e que possamos realmente assimilar os conhecimentos que nos chegam para colocá-los em prática. Pedimos aos nossos companheiros espirituais a orientação e a proteção para a nossa irmã Lília, que traz a sua palavra para nos auxiliar nos esclarecimentos, e que estejamos todos aqui, sendo orientados, abençoados, fortalecidos e amparados pelos nossos companheiros espirituais. Vibrando por aqueles que não poderão estar conosco, que possamos iniciar a nossa reunião, na certeza de estarmos sendo amparados pelo nosso Mestre Jesus. Obrigada, que assim, em nome de Jesus e em nome de Deus, possamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, então, né, passamos a palavra para a nossa irmã Lília, que vai nos auxiliar aí nos esclarecimentos necessários. Muito bem, gente. Boa noite. A gente já começou, né, lendo aqui um trecho, mas antes, a gente quer voltar aqui um pouquinho, né? No início desse capítulo, ele coloca essas duas mensagens de Jesus, que tem tudo a ver exatamente com o capítulo que a gente vai estudar, que é a questão da infância e da juventude. Então, ide por todo o mundo, proclamar o evangelho a toda criatura. Né? Isso está em Marcos 16:15. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais,
porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Está em Marcos 10, 14. Então, aqui são duas referências do Evangelho, colocando a importância da gente levar, né, o ensinamento da doutrina espírita e o cristianismo redivivo através do espiritismo para todos, né, para todas as criaturas. E, claro, incluindo as crianças e os jovens. E depois ele fala da questão do deixar vir as minhas criancinhas, né, da importância, né, da gente ensinar aos pequenos, porque na passagem, na época, eles afastaram as crianças, para as crianças não perturbarem Jesus. Jesus falou, não, deixa vir a mim, elas são puras, né? E ficou ali com elas, né? Naquele contato, né? E essa compilação aqui do Livro dos Espíritos com a Gênese, que a gente leu de preparação para a nossa prece, ele fala exatamente da importância da educação, né? E aqui ele cita, não exatamente, ele não está se referindo à educação intelectual, que claro que é importante também, mas a educação moral. Aí vocês vão até lembrar que há muitos anos atrás a gente tinha nas escolas moral e cívica, né? Que falava de alguns das atitudes, né? Que alguns têm que a gente deve ter, né? Mas não tem mais isso, né? Então a gente vê aí as religiões com uma importância muito grande nisso, de trazer essa educação moral. E é isso que Kardec vem falando aqui nesse trecho do Livro dos Espíritos, né? E cabe a essa educação moral combater essas más tendências que todos nós trazemos, né? E principalmente a importância de, com essa educação moral, combater essas más tendências quando o espírito está retornando, né, nos seus primeiros passos aqui na Terra, ou seja, como criança ou como jovem. A gente sabe que naquele momento ele está ali como se fosse uma argila, né? O exemplo da argila é muito interessante, está sendo moldado, ele é mais fácil de ser moldado, porque apesar dele ser um espírito que traz muitas experiências, ele ainda está naquele momento que muita coisa está tá esquecida, né? Nem tudo, alguma coisa às vezes, né, aflora, né? Mas ele está exatamente mais apto a receber esse ensinamento, essa educação moral. E depois ele fala aqui no trecho da Gênese que da geração nova, que está lá no capítulo 18 da Gênese, e que fala exatamente essa coisa, que está chegando uma geração nova, quer dizer, espíritos que estão vindo com uma outra predisposição moral e que estão se misturando no meio de uma outra geração mais antiga, e a gente vê a diferença de um espírito para o outro. E isso vai auxiliar no desenvolvimento desses que ainda não conseguiram uma evolução, da mesma forma que vai fazer o nosso planeta se transformar num planeta de regeneração futuramente. Muito bem, então ele começa o capítulo exatamente dessa forma, com essas duas passagens, falas de Jesus, e depois com essa parte do Livro dos Espíritos. Por quê? Exatamente dando a ênfase na educação, né? Na educação moral, na educação religiosa, que nós precisamos passar para as nossas crianças e para os nossos jovens, para que desde pequenininhos eles possam cultivar isso aí. E, bom, já ia adiantar uma coisa que está lá na frente, mas não vou falar agora não, deixa que eu falo depois. Então, vamos lá. E aí depois ele vem ele começa aqui, ó, com o conceito, e perdão, gente, o conceito, o que é evangelização espírita infanto-juvenil. Então, ele diz o seguinte para nós: a evangelização espírita da infância e da juventude
representa toda ação organizada voltada ao estudo, à prática e à difusão da doutrina espírita junto à criança e ao jovem. Eu queria reforçar aqui, ó, voltada ao estudo, à prática e difusão da doutrina espírita. A gente não pode inventar novidades. Não, vamos fazer uma coisa diferente. Não que você não possa, não, pegar a evangelização, fazer um passeio. Não, não é isso. Ali existe também você está pondo em prática o que você aprendeu, né? Através da convivência e tudo mais. Mas a gente não pode, por conta dos modernismos, vou fazer uma evangelização diferente. Aí começa a usar umas outras coisas que não tem nada a ver, que não são voltadas ao estudo da doutrina espírita. Senão, não é evangelização espírita. A gente pode dar outro nome. E fazer também, porque é legal, né? Está querendo trazer para as crianças e para os jovens conhecimentos, mas se não são conhecimentos ligados à doutrina espírita, não é evangelização espírita. Então, a gente toma bastante cuidado com isso. Inspirada na formação integral da criança e do jovem, a ação evangelizadora contempla o conhecimento doutrinário, fé raciocinada, o aprimoramento moral, quer dizer, a vivência dos conceitos morais, a vivência do amor, e o ensejo à transformação social, quer dizer, que a partir disso tudo você vai se transformar e vai partir para o trabalho no bem. Tendo como finalidade a vivência da máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como objetivo primordial, a formação de pessoas de bem. Então, é bem bacana isso aqui, gente, que é claro que a gente tem que investir na evangelização exatamente para a gente ter futuros trabalhadores, ou seja, na evangelização mesmo, ou na casa espírita, palestrantes, até o pessoal que vai ser diretor e tudo mais. Mas, primordialmente, é formar pessoas de bem. E aí a gente vê a importância da evangelização, mas também das evangelizações em todas as religiões. Porque se a gente tivesse crianças e jovens frequentando grupos de evangelização espírita, grupo de evangelização sei lá, católicos e umbandistas, de tudo quanto é religião, olha como o nosso mundo seria melhor. Porque nós teríamos a educação moral alcançando todas essas crianças e esses jovens. Eu vou seguir e no final, aí vocês fazem, a gente abre para perguntas, tá bom, gente? Ok? Então vamos lá. Finalidade. Qual é a finalidade da evangelização espírita infanto-juvenil? As atividades da evangelização espírita com a criança e o jovem têm por finalidade a vivência do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, por meio da formação de pessoas de bem, inspiradas e fortalecidas nos princípios da doutrina espírita. Então, olha aqui, ele veio para colaborar naquilo que ele estava falando, né? Do que ele falou antes aqui, que é o conceito, né? Essa é a finalidade. É através da vivência do amor a Deus, né? Dessa prática do amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, formação das pessoas de bem, novamente falando isso, mas tudo baseado no quê? Nos princípios da doutrina espírita. Tudo colaborando com tudo que eu já falei. Porque senão, não é evangelização espírita. Pode estar outro nome, mas não é evangelização espírita. Então, seguindo. As atividades de evangelização espírita objetivam, temos 3 objetivos primordiais. A, proporcionar o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, visando ao aprimoramento moral e à formação de pessoas de bem. Então, de novo, ele está falando aqui na educação moral, na formação de pessoas de bem, na vivência do Evangelho de Jesus, mas aqui ele tocou numa coisa diferente.
que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, a parte científica da ciência, a parte da filosofia e a parte da religião, que a gente sabe que está lá no Pentateuco, né? No Livro dos Espíritos tem um resumo das três, né? Das três aspectos. Na Gênese, ele aprofunda a parte científica, né? No próprio Livro dos Espíritos tem um aprofundamento da parte filosófica, e no Evangelho você tem ali um aprofundamento da parte religiosa. Então, é importante você dar uma visão de cada um desse aspecto para na evangelização, né? Para que ele tenha realmente uma ideia do que é a doutrina espírita realmente, né? Para que ele não saia da evangelização, porque a gente também não sabe, né? Quanto tempo aquela criança, aquele jovem vai ficar ali, às vezes muda, vai lá para não sei para onde. Então, naquele período que ele teve ali com a gente tem que procurar passar para ele esse objetivo primordial e explicar exatamente o que é a doutrina espírita. No B, promover e estimular a integração da criança e do jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, fortalecendo sua interação por meio do protagonismo infantil e juvenil no conjunto de atividades do centro espírita e do movimento espírita. Então, novamente, integrar ele, a criança e o jovem com eles mesmos, para que eles se entendam, para que eles se compreendam, para que eles se aceitem, se respeitem. Como é que é, Ana Paula? Tem uma musiquinha, né? Para mim, tudo cai em música, né? Buscar a si mesmo no coração. E por aí, se conhecer, se penetrar, se deparar, se conhecer, se aceitar e melhorar. Né? Interessante isso aí, né? E com Deus também, com o nosso Criador, né? E com o próximo, aprendendo a respeitar o próximo, né? E fortalecer a interação que ele vai ter com a evangelização e com o mundo, com a sociedade, através do protagonismo, tanto infantil como juvenil. Agora, é importante a gente ter uma visão desse protagonismo, que não é assim. No jovem é que o pessoal pensa, não, você vai lá e manda ele fazer sozinho. Não, não é isso. Você ensina ele a fazer e faz junto com ele, tá? Digamos, se ele for fazer um estudo, dá um exemplo assim, ele vai fazer um estudo pela primeira vez, aí você dá o tema objetivo e manda ele se virar? Não, não é isso. Você explica como é que ele deve fazer, dá umas orientações. Se ele tiver com muita dificuldade, faz junto com ele. E até na hora de aplicar, aplica junto com ele, para que ele se sinta seguro. Então, isso é que é protagonismo. Não é largar na mão dele, sair e deixar ele lá fazendo sozinho. Não, isso não é protagonismo. E pode ter o protagonismo infantil? Sim, pode ter o protagonismo infantil. No protagonismo infantil, você tem que ter que observar também a capacidade da criança. A criança não tem, apesar de que as crianças nos surpreendem hoje em dia, né, gente? Você tem que ver até que o limite que ela consegue, né? E deixar ela ir sozinha. Eu participei de uma oficina de protagonismo infantil, quando eu participei do Encontro Nacional de Evangelizadores, que foi lá em Guarapari, e a companheira, se não me engano, ela era de Rondônia, era de um lugar bem longe. E aí ela passou algumas experiências de atividades, eles fizeram uma atividade, era uma cidade pequena, né? Uma rádio, e essa rádio passava, né, conhecimentos espíritas e tudo mais, e as crianças faziam os roteiros, né? Eram crianças maiores, crianças de 8, 9 anos, faziam os roteiros, apresentavam, mas tudo sob a orientação dos evangelizadores, tá?
E, por último, a letra C, deixa eu passar vocês para cá, oferecer à criança e ao jovem oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Aí você, nossa, meu Deus, quanta coisa! É bem interessante, né? Mas aí você fica pensando, meu Deus, a gente tem possibilidade de passar isso tudo para as nossas crianças e os nossos jovens? Sim, sim, é através dessa vivência, né? Da vivência da evangelização, até mesmo a partir você vai fazer um passeio com o seu jovem, com as suas crianças. E ali você passa a observar as coisas que estão acontecendo à volta, e nessa relação que ele tem com a sociedade, você vai dando um ensinamento aqui, dando um exemplo aqui, para que ele possa se perceber como esse ser integral, né? Com tudo isso aqui, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, e através também do estudo diário, da evangelização, da conversa, de ouvir o evangelizando, de ouvir o que ele está sentindo, as suas aspirações, né? E procurando orientar da melhor forma, utilizando os conhecimentos da doutrina espírita. Bom, seguindo, vamos lá. Agora a gente vai falar da abrangência, né? Aí eu coloquei aqui, ó, tão bonitinho, achei essa fotinha aqui da evangelização espírita, né? Com Jesus aqui, realmente é mais ou menos assim que acontece mesmo, né? Com certeza, se a gente está falando dele, ele está ali no meio de nós, né? No meio da gente. Então vamos lá, no Centro Espírita, a atividade abrange os encontros de evangelização espírita, momentos especiais de convívio, estudo, reflexão, vivência, compartilhamento de experiências e construção de vínculos de amizade e de fraternidade entre todos os participantes. As múltiplas possibilidades de aprendizagem convidam ao investimento simultâneo em espaços de ação que possam promover e potencializar a efetiva participação e protagonismo das crianças e jovens, quais sejam os espaços de estudo doutrinário, vivência do evangelho, convivência familiar, confraternização, vivência e ação social, comunicação social e integração nas atividades do Centro Espírita e do movimento espírita. Então, é uma abrangência bem grande, né? Mas deixa eu dar alguns exemplos para a gente poder, já que eu já dei exemplo de protagonismo, deixa eu dar alguns exemplos de como você pode vivenciar esse evangelho no dia a dia da evangelização com essas crianças. A gente já fez, inclusive, encontros, algumas atividades, esses encontros de jovens, nada mais são, ou encontro de crianças, nada mais são do que evangelizações em conjunto com todo mundo e mais prolongadas, né? Que aí a gente fica uma manhã, fica o dia inteiro. No caso da Comerge, que acontece, é um encontro de jovens que acontece no período de carnaval, é uma evangelização de 4 dias. Então, quanta vivência você não vai ter ali? Então, a gente já teve a oportunidade de, nesses eventos e nas evangelizações também, de levar os jovens e até as crianças para visitar, por exemplo, a São Cristão Vicente Moretti, né? E naquela visita, passar para eles, explicar, para que eles entendam o que está acontecendo ali. Depois, claro, você volta com eles, explica para que eles entendam, e eles vivenciando ali o evangelho junto àqueles companheiros. A gente teve uma vez, inclusive, no nosso encontro de jovens aqui de Bangu, que a gente fez um trabalho de assistência à população de rua durante o encontro. A gente saiu com o grupo, preparou, dividiu os grupos e fomos a alguns lugares que a gente já sabia, já que naquela época a gente fazia um trabalho
com essa população de rua, e a gente foi em alguns lugares que a gente sabia que eles estariam, e foi uma experiência assim maravilhosa para aqueles jovens e para aquelas crianças, né? Então, são atividades que você faz que abrangem essa evangelização, são processos de evangelização que você vai estar fazendo com essas crianças e esses jovens. E interessante que ele fala aqui no finalzinho, depois eu vou falar mais, mas só para a gente citar, a integração desses jovens e das crianças nas atividades do centro espírita. Ou seja, vai ter uma festa, uma festa, uma atividade para angariar fundos para a casa espírita. Então, você chama o jovem e a criança para ajudar, né? O jovem, ele já pode ajudar, por exemplo, já começa a ajudar na evangelização infantil, em alguns casos, ajuda, por exemplo, a colocar os copinhos de água, caso haja, podem ajudar no mutirão de limpeza. Então, são coisas que você vai procurando integrar esse jovem, essa criança, nas atividades da casa espírita e também do movimento espírita. Quando a gente puxa esses jovens para participarem dos eventos do movimento, para assistir uma palestra aqui, esses encontros de jovens, aí eles começam, porque é interessante quando eu tenho esses encontros de jovens, que eles fazem amizades com jovens das outras casas e passam a visitar, né? Vão assistir. Aí depois tem jovens que frequentam duas, três mocidades ao mesmo tempo. E isso é muito bom para eles, muito bom. Então, essa é a abrangência da evangelização espírita infanto-juvenil. Deixa eu prosseguir, que eu estou aqui meio perdida na hora. Deixa eu ver aqui. Nós temos meia hora, certo? Certo, gente? Acho que é isso mesmo, né? Então, vamos Até lá. às 9, Lúlia. Tá bom, beleza. Então, a gente agora, antes da gente continuar aqui, a gente quis chamar a atenção de uma fala do nosso querido Guilherme Ribeiro, que falou bastante sobre esse assunto, sobre evangelização, e ele disse o seguinte: dirigentes e diretores, colaboradores, diretos e indiretos, prestigiem sempre mais o atendimento a crianças e jovens nos agrupamentos espíritas, seja adequando-lhes a ambiência para tal mistério, adaptando ou ainda improvisando meios de tal sorte que a evangelização se efetue, se desenvolva, cresça e ilumine. Olha só, gente, ele escreveu isso em 1963. Nós estamos em 2022. Eu pergunto para vocês, essa fala é atual? Atualíssima, né? E por quê? Porque se você não valorizar, não incentivar a evangelização na sua casa espírita, o que vai acontecer no futuro? Os trabalhadores vão envelhecer, né? E se não tiver trabalhador vindo da infância e da juventude para ocupar o lugar desses trabalhadores, o que vai acontecer com essa casa espírita no futuro? Quando todo mundo ficar velhinho, for desencarnando. Qual é a tendência dessa casa espírita, gente? Fechar. E eu não me esqueço, num Hereu que eu fui, Hereu é o encontro de unificação que a gente tem, né, regionais, e a gente teve um aqui na Zona Oeste, que foi ali, foi aqui em Bangu, no colégio ali, que eu até esqueci o nome daquele colégio, que é ali bem na linha Santa Cruz, perto do Jamur, e o companheiro Humberto, né, Humberto Portugal, que Deus o ajude nesse momento difícil que ele está passando aí de saúde, né? A gente está sabendo. Ele mostrou um gráfico lá e falou não sei quantas casas espíritas tinham fechado no Rio de Janeiro. E eu fiquei assim, porque na minha cabeça, eu não era tão jovenzinha, né? Porque já perceberam que eu já deixei de ser jovenzinha há muito tempo.
Mas isso já tem lá uns 10 anos que aconteceu isso. E eu fiquei assim, meu Deus, casa espírita fecha. Aí depois eu fui me informar assim. E depois eu mesmo pensei, claro, se você não valorizar a evangelização, não, nós como dirigentes, né? E eu estou falando aqui para vocês, mas eu sei que isso aqui vai ficar gravado, e se Deus quiser, muitos outros verão esse vídeo depois no YouTube. É importante que a gente valorize essa evangelização, que a gente dê espaço para que esse grupo possa trabalhar, mas não só isso, que a gente promova a interligação, que a gente permita que se faça uma ponte entre a infância e a juventude, da juventude para o ESD e da juventude para o trabalho na casa espírita. Porque senão a gente não tem trabalhador. Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está passando, que muita gente não voltou, muito trabalhador não voltou, a gente tem que buscar esse trabalhador aonde? Lá na juventude. Eles é que vão nos ajudar e, amadurecendo, serão os futuros trabalhadores e os futuros dirigentes. Então, é isso aí que o Guilhom veio trazer para nós. Vamos lá, que senão eu me empolguei aqui agora. Princípios da evangelização. Então, vamos lá, que o capítulo, gente, é enorme. Eu já fiz o resumo do resumo do resumo. Então, vamos lá. Quais são os princípios da evangelização? Caráter educativo da ação evangelizadora espírita, quer dizer, o caráter que tem de educação moral da evangelização espírita, de realmente aquela educação moral que está falando lá no livro dos espíritos. A visão da criança e o jovem como espíritos imortais. A gente não pode esquecer isso. Eles são espíritos imortais. Então, às vezes, a gente vai ver criancinhas na evangelização falando mais respostas para a gente. Eu nunca esqueço, gente. No jardim, agora eu vou me entregar aqui. Quando eu evangelizei o Marcos Brum, e ele devia ter uns 7 anos, 6 anos, ele me deu uma resposta que na hora eu fiquei assim, Jesus, como é que essa criança tem esta resposta? Eu não me lembro qual foi a resposta, isso também já tem bastante tempo, né? Ele agora é um barbaro. Mas, gente, eu falei, como ele me respondeu isso? Aí a gente percebe que você tem que estudar para poder, né? Porque você responde uma coisa, ele te replica, e você fica, ai meu Deus, o que eu vou dizer para ele agora? Então, eles são espíritos imortais, que têm experiências. Então, a gente tem que ouvir eles. Claro, passar a nossa experiência, porque nós também somos espíritos imortais. Estamos encarnados há mais tempo que eles, mas também temos que ouvi-los. Reconhecimento da diversidade humana. Eles são. A gente vai receber na evangelização diversos espíritos, com diversos problemas, né? E com formas diferentes. Hoje em dia, a gente vê que eles vêm com outras ansiedades, com outras visões, com outros comportamentos, e tudo isso a gente tem que compreender e aceitar e recebê-los de braços abertos. Né? A gente não pode ter uma visão preconceituosa, por exemplo, do homossexual. Claro que não, a gente tem que receber ele de braços abertos, né? E está ali trabalhando junto com eles, né? Porque serão os nossos trabalhadores, estão ali conosco para aprender junto, porque nós também precisamos aprender. Nós não estamos na evangelização à toa. Depois a gente vai falar da questão do evangelizador, mas vamos lá. Necessidade de intensificar a implantação de evangelização, gente. Nesse momento, então, que a gente vê que muitas evangelizações fecharam, a gente vê a necessidade da gente intensificar isso aí, né? Até isso aí é uma coisa que a gente, a nível de seu, a gente tem até que pensar, né? Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Para ajudar, para intensificar que essas casas que não têm evangelização, que tenham, porque senão são casas fadadas
no futuro, a não terem trabalhadores e até fecharem. Então, essa necessidade. Vivência dos ensinamentos espíritas, conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, transformação social. Perceberam que é um crescendo, né? A gente vivendo os ensinamentos espíritas, a gente tem que ter conhecimento doutrinário, a gente se aprimora moralmente, e aí a gente vai poder transformar a sociedade num conjunto. E quando a gente lê isso aqui, não é só para o evangelizando, para a criança, para o jovem, é para nós também. Qualidade crescente da tarefa de evangelização. A gente tem que cada vez mais procurar qualificar o nosso trabalho. E, por último, fortalecer a participação dos evangelizandos na integração da casa espírita, né? Que eu falei, a gente não pode ficar ali, aquela evangelizaçãozinha que acontece num horário diferente que não conhece ninguém. Não, tem que se integrar com a casa, né? Como a gente já falou aqui. Então, vamos seguir. E agora acho que eu vou ter que, infelizmente, começar a correr. Não, acho que ainda está tranquilo. Então, vamos lá, vamos à nossa estrutura. E eu coloquei aqui, gente, de propósito, um cartãozinho, o cartaz, né, da campanha de 35 anos. Eu acho que eu não sei se eu coloquei os outros, que a gente agora passou a campanha dos 40 anos, né? 40 ou 45? Ih, já fiquei até na dúvida. Não, acho que é 40. 40. Que até teve o Encontro Nacional de Evangelizadores. Então, vamos lá, estrutura. Funcionamento da atividade de evangelização no centro espírita dependerá naturalmente da estrutura organizacional que existe, devendo considerar as especificidades, as potencialidades, necessidades e culturas locais. Também tem isso, tem que se adequar ao lugar. Aqui, como a gente está falando a nível de Rio de Janeiro, a gente não tem uma diferença tão grande, mas de uma casa, numa determinada comunidade para uma outra, você tem uma determinada diferença cultural, né, social, e você tem que se adequar. Bem como as características das crianças, dos jovens e das famílias frequentadoras. Às vezes você tem um grupo que tem uma determinada forma de ser ali daquela comunidade. Você tem que se adequar àquele grupo. Você não pode fazer uma evangelização que não se adeque ao grupo da sua região, visando a uma organização adequada às condições e contextos vivenciados. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Se você tem, e é da nossa região, né, uma casa que é uma região de muita violência, você tem que tocar nesses assuntos. Claro que a violência está de uma forma geral, mas você tem que falar mesmo, você tem que ser direto e objetivo. A gente, quando evangelizava dentro da Vila Aliança, então a gente tocava a fundo mesmo em alguns assuntos que eram pertinentes ali à região, que eram comuns para aquela comunidade. Então a gente realmente tinha que tocar sempre à luz da doutrina espírita. Tá? Então, seguindo. Agora vamos lá. Aspectos doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais. Quase não saiu, mas trava-língua eu venci. Então vamos lá. Evangelizadores e a qualidade na tarefa relacional. Ambiente acolhedor, pedagógico, estratégias pedagógicas e organizacional, estrutura e funcionamento. Então, quer dizer, a gente tem que ter um ambiente acolhedor para receber as crianças e os jovens. A gente tem que usar estratégias para atrair a atenção deles, para prender a atenção deles, para que eles queiram voltar. Porque se você fizer uma coisa que eles estiver achando chato, eles não voltam mais. E não é esse o nosso objetivo. E você tem que ter uma estrutura de funcionamento. Ah, tem prece inicial, canta, faz não sei o quê, depois vai passarinho. Então, cada um vai ter a sua estrutura, né? Temática fundamentada no Evangelho de Jesus, no Pentateuco e nas obras subsidiárias fidedignas. Isso aqui é muito importante, gente. Cuidado para a gente não usar, não sei quem me falou, esse livro é um livro espírita novo, é uma novidade, aí vou usar.
cuidado. Será que é realmente uma obra que tem fundamento doutrinário? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Cronograma temático, perfil do grupo, flexibilidade e fundamentação doutrinária. Eu vou me fechar aqui mais no perfil do grupo e na flexibilidade. Você tem que conhecer o teu grupo. E para o teu grupo, você preparar o teu trabalho, a tua evangelização para aquele teu grupo. Por isso, eu vou dar um exemplo rápido. Eu estou na evangelização, a gente está lá no Pedro, com a evangelização híbrida, e os meus jovenzinhos da pré, eu fico no online com eles gostam muito de joguinho. Então, e eles adoram jogo da memória. Claro que eu não vou fazer jogo da memória toda semana, mas eu de vez em quando vejo com um assunto que dá e coloco um jogo da memória. E eles adoram. E eles adoram. E através daquele jogo a gente vai passando todo o ensinamento, todo o estudo da nossa evangelização. Flexibilidade também é muito interessante. Às vezes surge um assunto naquele dia que descamba um pouquinho. Então, você tem que ter flexibilidade para atender o seu grupo nas suas aspirações. Você não vai deixar o jovem ou a criança sair dali com dúvida. Ambiência física e espiritual. O ambiente precisa ser um ambiente agradável, né? E também espiritualmente agradável, claro, né? De receber todo mundo, de estar com pensamento positivo, confiante nos amigos espirituais, para fazer daquele ambiente um ambiente agradável, tanto fisicamente como espiritualmente. Estratégias metodológicas e criatividade. A gente tem que estar sempre usando a criatividade, gente, sempre se mudando, se adequando às novidades, né? Mas sem inventar coisas na área doutrinária. Né? Tem que tomar esse cuidado. Mas quanto às estratégias metodológicas, como eu falei, eu percebi que o jogo da memória com eles funciona muito bem. Então, eu fui por aí, tá? Mas eu, por exemplo, já fiz criatividades, né? Usei a minha criatividade para atingir as crianças, principalmente as crianças, né? E os jovens também. Mas quando eu trabalhava com criança pequenininha, eu fiz coisa do tipo assim, a gente ia falar sobre colaboração, tá? E aí eu cheguei mais cedo, cheguei lá na sala, baguncei a sala inteira. Aí na hora, fiquei atrás e deixei eles subirem. Eles subiram, chegaram lá, viram aquilo, aí ficaram assim, sem saber o que fazer. Aí eles mesmos já pegaram e começaram a arrumar. E aí, a partir disso, eu comecei a falar, quer dizer, uma forma de trabalhar o assunto da forma criativa. Outra coisa importante é a formação de leitores. A gente está utilizando livros, mostrando livros espíritas para que instigue a eles, para que eles tenham vontade de ler a literatura espírita. E, terminando aqui esse aqui, reuniões periódicas de planejamento e avaliação com o grupo de evangelizadores, formação continuada de evangelizadores. É muito importante, gente. A gente não pode se achar, por mais. Eu tenho 30 anos de evangelização. Legal. Preciso mais de curso, não. Quem disse? Quem disse isso para você? E as novidades? E as trocas? E se você estiver fazendo coisas que não são mais feitas por ninguém, você vai ficar marcando toca? Gente, o evangelizador, ele está aprendendo sempre. Ele tem que estar sempre... até porque o conhecimento espírita é vastíssimo, né? A gente, cada vez que a gente estuda, mais a gente vê uma palestra, meu Deus, às vezes a gente vê uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, um negócio que a gente já leu 300 vezes, aí você vê uma palestra, a pessoa vê de uma forma e toca num assunto, toca ali numa vírgula que você não tinha percebido. Então, a gente tem que estar
nessa formação continuada, está sempre fazendo curso, trocando, porque aí você vê que o outro, que às vezes é novinho, mas veio com uma ideia excelente que você não tinha se tocado. E aí você faz e atinge aquele grupo, né, que você porque os evangelizantes trocam, mudam também, né? Eles mudam muito, às vezes você está com um tipo de turma, tem outro, então você precisa estar em formação. E por último, a integração e canal de comunicação com a família, isso é muito importante. Fazer o bom é que a gente tenha a família, a reunião da família e as salinhas de evangelização, todo mundo sendo evangelizado ao mesmo tempo, né? Quem chega em casa, no culto no lar, todo mundo comenta o tema, né? Ou então um estudou o tema, o outro estudou outro, olha que beleza, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Mas por causa disso, a gente precisa ter esse espaço para a família na evangelização. Mesmo que a família não venha sempre, mas é necessário esse espaço tanto para pais e mães ou responsáveis terem, e que você, mesmo que não haja esse espaço ainda, né, que se pense futuramente, mas que haja esse canal de comunicação com a família, esse feedback, até para você poder ajudar e a família poder ajudar a evangelização. Ok? Vamos lá, gente, o assunto é vasto. Aliás, esse livro é riquíssimo. Agora a gente já está chegando ao fim. Acho que eu vou conseguir, vou conseguir. Recomendações da infância. Ah, eu trouxe aqui mais um cartazinho aqui. Esse é o cartaz da infância. Como é que isso aqui são recomendações, tá, gente? Não, mas eu faço um pouco diferente. Sem problemas. Duração de 60 a 90 minutos semanal. Faixa etária até 11 anos ou até 10, né? Alguns casos usam 10. Contemplar os bebês, né? A gente agora tem muitas casas, mas lá a gente não tem estrutura ainda, mas vai se organizando aos pouquinhos, né? Vai fazer um curso, ó, depois eu vou até dar uma dica que tem um curso vindo aí ano que vem, que vai ter umas novidades, vai ter um negócio sobre bebê lá, então tem bastante coisa aí para a gente fazer. Organização em ciclo etários ou faixas etárias mistas, se necessário. A gente sabe que em alguns lugares ainda não, você não tem evangelizador suficiente, então você tem que trabalhar todo mundo junto. É claro que o melhor é que haja uma organização em ciclos, né, que é o que a gente chama de jardim, né, até 6 anos, em alguns tem o maternal, que é o pessoal de 3 e 4, né? Aí tem o primeiro ciclo, 7, 8 anos, aí o segundo ciclo, 9, 10, alguns de 11, aí às vezes tem a pré-mocidade, que é 11, 12, e vai dependendo, cada lugar trabalha, mas às vezes você tem poucas crianças e não tem evangelizador, você precisa trabalhar com todos juntos, tá? Mas se você conseguir pelo menos 2 evangelizadores, num determinado momento, se houverem faixas muito discrepantes, você separar o grupo, porque a cada faixa ela tem a sua necessidade diferente. Então, a forma de trabalhar diferente. Então, uma hora é necessário separar. E atenção na transição do evangelizando para a juventude. Inclusão acolhedora, tá? Isso é muito importante, porque senão o que, que vai ter? Uma evasão. Ele não quer, porque ele está tão acostumado com aquele grupinho, que ele não quer para o outro grupo. Então, isso é muito importante. Nessa transição, de repente, você levar eles de vez em quando para assistir uma aula da juventude, para eles já irem se ambientando, né? O evangelizador de lá vir fazer um estudo aqui, uma aula aqui de vez em quando, que é para ter uma troca, que é para ele já ir se ambientando para que não haja a evasão. E o protagonismo infantil, que eu já falei, né, que são coisas que a gente pode fazer, que a criança ela se sente ali fazendo, ela toma a atitude, mas sob a sua, ela é o protagonista daquela ação, mas sobre a orientação do evangelizador. Cheguei no último, eu esqueci de botar os númerozinhos.
Poxa, cravei. Estou vendo a hora que meu celular está para cá. E quais as recomendações da juventude? Duração de 60 a 90 minutos semanais, faixa etária a partir de 12 anos, eu até não botei aqui, mas geralmente até, dependendo da casa espírita, 21, 22, 23, tem umas que provam, mas aí é de acordo com a casa. Organização em ciclos etários ou faixas etárias mesma, a mesma coisa, né? Se houver condição, você fazer um primeiro ciclo de juventude, 12, 13, 14, 15, o outro 16, 17, 18, 19, 20, vai depender da quantidade de evangelizadores. Se não, trabalhar todo mundo junto. Mas se tiver pelo menos dois, pelo menos num determinado momento, você separa essas faixas. Se você tiver um de 12, um de 20, um de 21, então uma hora é bom você procurar. Se você tiver vários de 12, vários de 20, uma hora é bom você separar, porque eles têm aspirações, necessidades diferentes, visões diferentes, que precisam ser trabalhadas. Atenção também na transição do evangelizador, do evangelizando para o ESD ou o EAD. O ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Com essa inclusão acolhedora, a mesma coisa. Você ter pessoal do ESD, do EAD, indo lá fazer um estudo, de vez em quando levar esse jovem para esse grupo, para assistir um estudo, para vivenciar, para que também não aconteça a evasão, e por causa da sair da juventude, vou sair da casa espírita, para a gente evitar isso. Integração e engajamento do jovem nas tarefas da casa espírita, importantíssimo, é daí que vão vir os nossos trabalhadores, né? A gente sabe que tem muitos trabalhadores que já entram na fase adulta, sim, isso acontece, mas é dali, da infância, da juventude, que na maior parte das vezes vem aqueles trabalhadores que vão ficar mais tempo na casa e que vão assumir a própria casa espírita. Então, a gente está engajando em algumas atividades, e se o jovem já começa a fazer estudo, ele faz um estudo ali na mocidade, depois ele vai fazer até uma palestra na reunião pública, de repente faz em grupo, de vez em quando, para ele começar a se soltar e ir engajando o jovem nos trabalhos da Casa Espírita. E, por último, o protagonismo juvenil, que a gente já falou, mas que a gente tem em mente que é aquela coisa, não é você largar ele sozinho fazendo a tarefa, não. É você estar ali orientando, estar junto com ele, mas ele é o protagonista. Ele é que está efetivamente realizando a tarefa, mas você está ali orientando e auxiliando, ok? Então, amigos, era isso. Eu acho que eu corri um pouco no final agora, mas é porque realmente o assunto é muito vasto, o capítulo é sensacional. É muito importante que a gente que trabalha com evangelização tenha contato com isso aí. Quem for, inclusive, iniciar um trabalho de evangelização também, tá? E no final aí a gente tem uma surpresinha, mas eu não vou falar agora. Aí agora a gente está aberto aí para as colocações de vocês, tá? Porque aqui só tem universitário, e aí os universitários aqui vão me ajudar, né? Jandira, Julimar, Regina, sabe? Um monte de universitário aqui. Os companheiros aí, Rose, Antônio, todo mundo universitário. Ô, Lília, Fala aí, Jandira. a gente faz uma viagem, né? Quando a gente, como você falou, a gente precisa estar sempre se reciclando. E aí a gente faz uma viagem no tempo, né? Desde o primeiro momento, quando a gente chegou na evangelização, né? Eu me lembro quando eu fui evangelizar, eu me lembrei muito de como você falou, eu fui evangelizar o Jardim. Eu era espírita há pouco tempo, assim, tipo uns 3 anos, sei lá, 4, não sei quanto tempo. Sei que eu fiquei apavorada, porque as crianças sabiam muito espiritismo e eu ainda não sabia tudo. E aí eu tive que me desdobrar assim, para correr atrás do prejuízo, entre aspas. Mas foi assim, é muito emocionante a gente ver tudo isso, né? Essas reflexões que a gente faz e de ver o resultado da evangelização, né?
Nesses 43 anos de comércio que eu participo, né, e talvez uns 40, sei lá, 46, 48 movimentos espírita, de casa espírita, a gente vê o resultado da evangelização, né? A gente vê, hoje eu vejo os trabalhadores jovens de 40 e poucos anos, 30 e pouco, 20 anos, trabalhando no movimento espírita, né, de diversas formas. E é realmente um investimento mesmo, né? Não só investimento na questão da continuidade da casa espírita, né? Porque o que você falou do Humberto, me lembro muito dele falando que as casas estão fadadas a perecer se não tiverem investimento na evangelização. E também na vida pessoal, né? Eu vejo assim, as pessoas que trabalharam, que se dedicaram, né? Que entenderam a proposta, que estudaram, que se esforçaram, você vê um resultado efetivo mesmo na vida. Não questão assim de dinheiro, nem questão de posição social, na vida mesmo, de relações, de estar bem, né, de ter uma família, de respeitar as pessoas. Então, isso é um presente que a gente recebe, né? Aquela história da semeadura, né? E esse capítulo do início também foi um dos capítulos assim que mais me emocionou na doutrina espírita, que foi a geração nova, né? Essa formação da gente saber que a gente também tem que ter calma e paciência, né? É verdade, perfeito, Jandira, é mesmo. A gente vê aí tantos trabalhadores oriundos de evangelizações, né? Ou seja infantil, ou seja juvenil, e que estão aí à frente de tantas tarefas, e mesmo assim que alguns que nem ficaram, né? Que não estão à frente de tanta coisa, mas que são pessoas de bem. Até você falando isso, eu lembrei de um caso, quando a gente evangelizava lá na Vila Aliança, e aí de vez em quando a gente encontra com eles. Uma situação muito difícil que eles vivem ali, né? Alguns ainda moram lá, né? E teve um que o Carlinhos encontrou com ele estava trabalhando como entregador, estava de bicicleta, com o negócio do iFood, né? Aí ele encontrou o Carlinhos todo feliz. Aí ele falou assim: Olha, fala para os tios, para as tias, que eu sou uma pessoa de bem. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente vê que vale a pena, né? Então vai, Regina. Falando dessa questão do aproveitamento, de como a juventude pode ajudar a gente, as casas, né, para que elas não encerrem suas atividades, a gente vê o que aconteceu agora na pandemia. E não falando, porque às vezes a gente fala assim, falando do jovem, a gente acha que é como você estava falando, né, de empurrar o jovem. Tem dois aspectos que a gente se costumava fazer com o jovem. Ou jogar na mão dele as tarefas e achar que ele tem que dar conta sozinho, e aí quando dá errado você culpa, né? Isso não é Você não tem que fazer, protagonismo. Isso não é não é protagonismo. protagonismo. Ou então você acha que você tem que dar para ele só o trabalho pesado, né? Ele tem que varrer, ele tem que lavar, ele tem que fazer as coisas, cuidar da casa materialmente, não que isso não seja importante, mas você primeiro precisa dar a é, ele sentir o carinho pela instituição que ele frequenta, ter vontade de cuidar. E aí isso vai ser natural, ele não vai precisar que ninguém coloque, não, a sua tarefa aqui é fazer isso ou aquilo. Mas eu lembrei da pandemia porque os mais jovens, não necessariamente os jovenzinhos, mas os evangelizadores mesmo, aqueles que passaram pela juventude, que começavam a trabalhar, as casas que tinham essas mentes mais voltadas para essa tecnologia nova, são as casas que se sustentaram durante a pandemia. Algumas casas fecharam, inclusive, porque as pessoas diziam assim: eu não sei trabalhar com isso, e simplesmente fecharam as portas e não abriram mais. Por quê? Porque eu não sei trabalhar com internet. Eu não quero, eu não me adapto. Eram casas dirigidas por pessoas muito mais velhas e que não tinham vontade de aprender, porque não é só ser mais velho,
é não ter vontade também de aprender, de mudar, né? De buscar alguém que saiba para ensinar. Isso aconteceu em várias casas no Rio de Janeiro. E a gente vê que onde tinha algumas pessoas mais jovens já voltadas para o trabalho com a tecnologia, foi mais fácil. As coisas foram acontecendo, foram surgindo e as coisas foram fluindo, né? Então, é importante essa ligação. Nós não podemos estar distantes, né? A gente tem estudado isso e a orientação ao Centro Espírita vem nos trazer essa informação. A evangelização precisa estar atrelada a todas as demais atividades da casa espírita. Não pode ser uma coisa separada, estanque, como muitas das vezes acontece. Perfeito, perfeito, Regina, exatamente isso. E isso aí que você colocou é muito importante, porque em muitas casas, quem segurou essa parte tecnológica foram os jovens, porque eles já tinham contato e eles têm mais facilidade, verdade seja dita. Então, em muitas casas, esses jovens ajudaram, né? E aí as casas realmente conseguiram e continuaram, né? Continuaram com esse trabalho, que fazendo reuniões híbridas, atingindo também o pessoal que tem dificuldade de locomoção e tudo mais. Fala, Julimar. Assim, eu acho que um grande problema que a gente enfrenta é a questão da formação dos evangelizadores, porque eu acho que mesmo essa atualização que existe da formação dos evangelizadores, nós ainda estamos no caminho de encontrar a fórmula. Por quê? A época que vocês estão falando aí, da Jandira, da Lília, da Julimar, era uma época muito, nossa, muito diferente. O que acontece? Primeiro, nós éramos da juventude com mais velhos. Nós tínhamos uma idade maior do que os nossos jovens de hoje. E nós não tínhamos muitas Mais opções. velha é você, tá? Porque eu era mais nova, tá bom? Obrigada. Para mim, dizer que é mais velha é elogio. Aí, o que acontece? Também nós não tínhamos muitas opções, a gente não tinha shopping, a gente não tinha internet. E ir para a casa espírita, encontrar com os amigos, era um programa, né? Era um programa e a gente se divertia junto, a gente ficava, era uma interação muito grande. Então, quer dizer, nós tínhamos algumas coisas que facilitavam essa entrada do jovem na casa espírita e o prolongamento, né? Depois que passava a juventude, continuava no trabalho. Eu vejo hoje em dia jovens muito jovens, né? Muito jovenzinhos mesmo, e uma dificuldade muito grande de fazê-los participar de atividades mais, assim, de atuar dentro da casa espírita, porque a nossa casa já tem essa tradição de colocar o jovem no trabalho há muito tempo, sabe? Quando nem essa coisa de protagonismo nem estava na moda, vamos dizer assim, né? A gente já trabalhava essa coisa de bom jovem, tanto que os evangelizadores de mocidade sempre foram oriundos da própria mocidade. A gente não tem evangelizador que veio de outra parte da casa, de outro departamento, e foi ser evangelizador. Não, todos os evangelizadores da mocidade são oriundos da própria mocidade. E sempre houve esse trabalho, eles faziam palestra e tudo, mas os jovens atuais, a gente tem essa dificuldade. Talvez por isso eles são muito jovens e como é uma época assim com muitas novidades, eles têm que como é que fala? Eles vão ter que decidir entre ir para o shopping ou ir para São muitas opções, né, Julimar? exatamente, entre ficar jogando na internet, entre ficar numa rede social, não sei o quê, que eu vejo na escola. A dificuldade de tirar o celular da mão dos alunos é terrível, terrível. Muitas vezes eu tenho de ser autoritária para poder fazer com que eles ouçam o que eles vieram buscar na escola, porque eles vieram buscar na escola a interação com o professor, mas eles querem continuar com o celular na mão.
né? E aí eu vejo essa dificuldade. Então, aí eu volto à minha fala inicial da formação dos evangelizadores. A gente está precisando descobrir como trabalhar com esse jovem com tantas opções e com pouca idade, para que eles realmente queiram ser protagonistas, porque não adianta só a gente querer que eles sejam protagonistas, eles também têm que querer ser, né? Eles precisam querer ser. Se eles quiserem só ficar sentados, como a gente vê numa reunião pública, a casa cheia de gente que quer sentar para ouvir e tomar o passe. Mas se você convoca para um trabalho, né, para participar de uma coisa, a quantidade de pessoas que aparece é muito pequena. Muito pequena. Então, nem os adultos estão querendo ser protagonistas, né? E aí, essa é uma das dificuldades que eu acho, né? Deixa eu calar minha boca, porque a Roseli quer falar e eu fico falando, falando. E deixa eu só complementar, antes de passar a palavra para a Rose, e uma dificuldade também, Julimar, é como trazer esse jovem de volta, ou a gente estava até conversando hoje, eu e a Thaís, sobre isso, ou até trazer outros jovens, que pode ser até que esse jovem que se afastou nesse momento de pandemia, que foi morar longe, foi estudar não sei aonde, pode ser né, que, até que ele não volte mais para essa casa espírita, de repente vai para outra, mas como atrair a juventude, né? Como atrair a infância de volta para a casa espírita, nesse retorno das casas, né? Então, realmente, isso também é uma dificuldade. Fala, Rose. Eu vou falar curtinho. Eu acho que o trabalho da evangelização é importantíssimo, né? Que é o que vai dar a continuidade da casa, não é isso? Eu acho que é importantíssimo, importantíssimo. Pessoal, tem gente que não dá muito valor à evangelização, mas eu acho importantíssimo, Lília, muito, muito. É sempre bom você ver um jovem chegando na casa espírita. Parece que dá um ânimo, né? Um gás novo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo chegando lá nas Perfeito. casas. Perfeito, Rose. E os dirigentes tinham que apoiar isso, né? Apoiar isso. É isso aí. A gente já viu casos assim de casas que o dirigente não deixava a evangelização usar o salão, porque ia sujar, ia estragar. Então, umas coisas assim desse nível. Gente, Surreal. né? Cintura limpa. Não é? Não Grosso pode, certo. gente. Não é isso? Tá certo. Valeu, Rose. Vai, Regina. Vai, Regina. Isso que a Rose falou realmente é muito importante, né? E é engraçado que o tempo passa e ainda continuam com as mesmas ideias doidas, né? De ficar afastando as crianças e os jovens da casa espírita, umas coisas que a gente não consegue entender ainda, e que algumas pessoas ainda persistem nisso. E aí a gente entende o porquê de, às vezes, você não ter o trabalho de evangelização, porque se a criança não se sente acolhida, você falou em vários momentos sobre acolhimento, se eles não se sentem acolhidos, por que eles vão ficar lá? Tem necessidade de ficar, porque tem tantos lugares acolhendo crianças e jovens, ele não vai buscar a casa espírita se ele não está sendo acolhido. Mas o que a Julimar estava falando com relação à diferença dos jovens, né, de hoje em dia, como a gente pode envolver o jovem, é difícil realmente, é uma coisa que a gente fica maquinando, né? Fica na cabeça da gente. E ainda mais porque a gente tem diferentes culturas, como foi dito, diferentes ambientes. As nossas crianças, por exemplo, aqui na nossa região, a maioria, elas não têm essa vivência religiosa familiar, porque isso também é importante. Às vezes a família não tem a menor vivência. A maioria das nossas crianças vão sempre porque querem. Vão por conta própria, porque lá tem brincadeira, porque lá tem fulaninho me chamou. Cada semana um leva alguém. Mas os pais, eles nem tomam conhecimento. Sabem que estão lá, mas não estão nem aí. Eles não têm uma vivência religiosa. Eles não têm o hábito de estudar, nem na escola. É como a Julimar falou, vão para a escola querendo brincar, querendo brigar na porta da escola. A gente vê aqui na porta da escola é briga, é um monte de confusão. O que envolve a eles no ambiente onde eles moram
é a criminalidade, é uma situação muito difícil. Então, a base, o maior número de jovens e crianças, eles não têm nenhuma ligação. Eu acho muito difícil. Eu acho que, no caso deles, é receber algo que possam levar para a vida prática. E nessa vida prática, eles serem o melhor possível. Se isso acontecer, já vai ser bom, porque nem todos os jovens e crianças que vão à casa espírita são continuadores da casa. Alguns não vão continuar e não vão deixar marcas. Agora, a gente precisa estar sempre convidando, estar sempre tentando envolver, porque quem sabe onde a gente pensa que não vai sair nada é que sai. Quem sabe um deles, né? Mas se ele se tornar uma pessoa de bem, mesmo que ele não continue na casa, tá maravilhoso. Maravilha, né? Mas realmente é uma coisa que preocupa. A gente tem que trabalhar situações que a gente envolve. Eu acho que, por exemplo, a questão da tecnologia tem nos ajudado, né? A gente mesmo está lá com o jovem, com a responsabilidade de fazer as transmissões. E aí, por conta dele estar lá toda a reunião pública, outros jovens estão indo à reunião pública. Olha que E beleza. aí, por conta disso, quem sabe, a gente vai Aí a gente ouve, o Rose que sabe disso, a gente fica ouvindo uma coisinha aqui, outra ali, e aí você vai aproximando os jovens, né? Deixando que eles se sintam parte da casa. Eles precisam sentir que aquela casa é deles. Mas é difícil, não é uma coisa fácil, não. Não, A é um gente tem que ficar trabalho muito diário. atento, né? Tem que ter muita atenção nos detalhes para aproveitar as pequenas coisas, né? Às vezes eu estou saindo no centro, assim, segunda-feira, eles estão falando assim, apaga aquela luz lá para mim, por favor. Fecha aquela porta lá para mim, por favor, para que eles entendam que é deles também. Não é responsabilidade só minha, não é responsabilidade dos diretores. Eles são donos da casa. Exatamente. E vocês, até eu esqueci de comentar quando a Julimar falou, essa coisa, por exemplo, vou falar da música, que é mais a minha área. Quando a gente vai escolher música para cantar para eles, eu fico pensando assim: eu não tenho que escolher uma música que eu gosto, eu tenho que escolher o que eles gostam. Claro que às vezes nem sempre eu consigo acertar o que eles gostam, né? Mas, assim, é por isso que até que eu gosto de fazer uma coisa assim, perguntar para eles, que música vocês querem? Ó, a gente tá com essas músicas novas, vocês gostaram de qual? Porque se eu não levar o que eles gostam, claro, que seja doutrinário, blá, 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 né? Eu tô fazendo trabalho para quem? Para mim? Não, trabalho para ele. Então, eu tenho que puxar deles, para que eles sintam que o trabalho é deles, é para eles, né? Fala, Jandira. Isso que a Regina falou que é muito importante também, né? Mas já tem assim um bom tempo, né, que a gente tem percebido também que os espíritas frequentadores não levam seus filhos, seus netos, né, para a casa espírita. Então, isso já tem sido um alerta há bastante tempo dos espíritos até, né, para essa situação. Né? Eu acho que até a campanha de alerta e evangelização justamente é voltada para isso, mas aquilo, a nossa responsabilidade como pais, né, como responsável pelas crianças, uma vez que essas crianças nasceram em lares espíritas. Então, às vezes, as pessoas não se tocam da responsabilidade delas, né, de não estarem apresentando a doutrina espírita. Muitos fazem o culto no lar, né? A maioria fazem. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Como chegar nesses pais para que eles entendam essa responsabilidade, né? Porque eu me lembro de muito de comércio, né, um tempo atrás, quando os espíritos falaram que iriam nascer em lares espíritas e eles queriam estar na comércio, né? E eles querem estar no trabalho, mas se você não apresenta para eles, como é que eles vão estar? Se você dá outras opções, né? Tipo assim, na hora da evangelização tem o shopping, tem a dança, a luta, né? Eu me lembro assim, de pais que lutavam, né, para poder não deixar o filho naquele dia não estar na evangelização, enquanto que o outro
responsável que colocava atividade na hora da evangelização. Então, assim, é muita responsabilidade para nós, espíritas, né, que assumimos a responsabilidade de educarmos, né, de conduzirmos esses espíritos dessa vida, né? Mas, Jandira, você sabe, eu acho assim, desculpa, eu acho que não tem ninguém de mundo levantado. Eu acho isso tão complexo, sabe por quê? Eu observo lá na minha casa a maioria dos trabalhadores que levaram seus filhos. Depois de uma certa idade, os filhos não vão mais. Eu vejo até por mim. Eu levei todos os meus sobrinhos, todos. Depois de uma certa idade, todos eles desistem. E não é dizer assim, a gente dá o exemplo, porque a gente está lá junto. Nós estamos juntos, a gente procura. Eu não sei qual é a forma, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar buscando, sim, porque nós estamos aí para isso, o progresso, a gente tem que continuar buscando, mas existe alguma coisa, a gente leva eles vão, quando chega a idade de caminhar com as próprias pernas, eles ou vão para outro lugar ou não vão para lugar nenhum. Mas Aqui, no meu caso, não vou para lugar nenhum. Julima, mas eu acho que é esse que é o papel. É o levar, é o encaminhar, né? É fazer a nossa parte. A caminhada é deles, entendeu? A decisão é deles. E eles podem nem ser espírita, mas eles foram apresentados a doutrina, foram tipo assim, esses conceitos que a Bíblia nos lembrou aí nessa noite, né? De estarmos levando, né, o conhecimento de si mesmo, a doutrina espírita vai ficar base. Se eles vão optar de não ser espírita, não ser trabalhador, não trabalhar no movimento espírita, mas eles têm a base. Então, acho que é isso que é a nossa responsabilidade como pai. O problema é você não oferecer nada, entendeu? Não é que a gente queira que seja espírita ou não seja, né? Seja trabalhador ou não, mas a questão assim, de estar apresentando a doutrina, né? Eu vejo assim, que muda tudo na vida daquele espírito, daquela caminhada. E às vezes você deixa ele, um dia ele vai escolher a sua religião, um dia ele vai se encontrar, né? Porque um pai é católico, outro é protestante, porque às vezes os dois não são espíritas, mas tipo assim, alguma coisa tem que ser apresentada. Eu acho que você falou um ponto muito importante, Jandira. A gente tem que apresentar, a gente tem que tentar trazer sensibilizar esse participante, né? Essa pessoa que está lá na reunião pública, para que ela traga os filhos, né? Para que ela entenda que a doutrina espírita, que é o que fala lá, ensinai a todas as gentes, né? Não é só para o adulto, é para a criança, é para o jovem. Não é como antigamente na casa espírita, que a criança não podia ir, era para vai ficar perturbando. Não, não é mais assim. Então, eu acho, até pensando aí no que você falou, eu acho que essa campanha tem que ser uma campanha permanente. Sim. De repente, a gente tem que pensar nisso, tem que ser uma campanha permanente, está sempre falando, sempre falando, sempre falando, né? Mesmo que você não faça uma... Né? Oi? Seu filho está sendo evangelizado, né? Está É sempre aquela coisa, dando a um gente acaba toquezinho. deixando de lado isso. Mas acho que isso que a Jandira falou é muito interessante com a questão da apresentação, a gente precisa apresentar e é uma escolha de cada espírito. Às vezes é só o chamado, né? A gente tem muita necessidade de ver resposta, de ver resultado para aquilo que a gente faz. Mas os resultados não serão da forma que a gente quer. É difícil quando a gente vê assim, ninguém ficou, né? Ninguém ficou naquele trabalho. Mas às vezes o que ela está fazendo na vida prática tá bom a beça para aquele espírito. E tem muitos casos de pessoas que, quando chegam naquela idade da escolha, ele se afasta e mais tarde volta. Depois de um tempo de dar umas cabeçadas na vida e tal, ele volta. Às vezes volta quando tem um filho, porque aí se preocupa em educar o próprio filho, né? Então, tem várias formas. Agora, o que a gente tem que trabalhar é justamente contra essa questão de nem apresentar. A gente teve na nossa casa uma pessoa há muito tempo que os filhos dela, ela era trabalhadora da casa e os filhos não iam à evangelização. Ela dizia que ela não ia obrigar, que eles iam escolher depois que crescesse.
né? A visão equivocada de Eu que ela conheço um caso desse também. né? Trabalhadora de casa responsabilidade. espírita que fez a Hã? mesma coisa. Pois é, não tinha Atualmente eu já não responsabilidade de vejo tanto educar seus isso. filhos, mas tem que mandar para a escola. Para a escola ela tinha que mandar, mas ela não tinha que orientá-los numa religião, né? São essas questões que a gente precisa tratar. Antigamente isso eu via isso com mais frequência. Hoje em dia eu já não vejo tanto, né? Normalmente, pelo menos lá na minha casa que eu vejo, as pessoas que frequentam levam seus filhos. Acho que é uma outra geração, né, Julimar? Teve uma Eu geração acho. que tinha essa coisa de romper com a obrigatoriedade. Uhum. E também uma outra coisa que sobre tem que ir para alguma religião, tem que estar. Sabe que eu não concordo com isso, gente? Sabe por quê? Eu trabalho numa comunidade que, desculpe a minha fala antipática em relação a outra religião, mas é um fato, que é uma comunidade que tem muitas igrejas evangélicas, e a gente sabe que é aquela coisa da religião raiz e das religiões novas que surgiram por aí. E, infelizmente, tem algumas religiões que ficam desenvolvendo muito preconceito nas crianças e nos jovens. Então, algumas eu até penso assim, seria melhor que não estivesse dentro de uma religião, porque está ali dentro sendo trabalhada naquela criatura uma visão tão preconceituosa em relação às coisas da vida, sabe? Nós estamos num momento de progresso, né? De transição, para a gente abrir os olhos e os ouvidos, ficar bem atento às novidades que estão chegando, para a gente saber, procurar entender, conviver com essas coisas. E o que eu vejo é fechando a criatura em preconceitos, sabe? Enraizando coisas negativas que não têm a ver com o cristianismo. Aí eu fico assim meio com o pé atrás de não tem que ter uma religião, tem que ser qualquer uma não é qualquer uma. E algumas é melhor que nem tenha, porque Eu se acho, é para Julimar, que fazer. isso que você está falando é interessante, assim, para a gente entender, porque a gente fica falando coisas, a gente às vezes fica repetindo frases e não pensa naquilo que a gente repete. A questão não é uma religião formal, eu acho que a questão é a religiosidade. O problema é que, para uma criança, por exemplo, na nossa casa, as crianças buscam por conta delas. Claro que as crianças que vão lá, os pais não são de outra, não têm uma religião. São evangélicos, por exemplo, podem ser católicos, mas não se dizem evangélicos, senão eles não iriam, né? Porque É, aí eles sempre perguntam: eles falam que aqui é a casa do demônio, que aqui tem o diabo, porque sempre tem essas histórias, ainda mais em comunidade, né? Assim, é. mas eles buscam por conta própria. Então, é a religiosidade, porque na verdade eles não vão se dizer espíritas, principalmente por conta dessa preocupação com o que o outro pensa, né? Eles ainda têm muito essa questão. Mas eu acho que a religiosidade ela deve ser buscada, porque senão é justamente para a questão moral, são os ensinos morais. E às vezes a pessoa só encontra, só ouve, só fala de ensinos morais na casa religiosa. Infelizmente é isso que acontece. No dia a dia, ele não vai ensinar o filho, às vezes, ter uma atitude religiosa, uma atitude moral, né? Boa moralmente. Mas na casa religiosa, a criança vai ouvir. Olha a falta da educação moral e cívica. É difícil, é Não, muito não, difícil. moral e cívica Estou não. brincando, estou brincando. Moral, tira a cívica. Já sei. Bom, Aquele gente, terceiro Pode, objetivo que a Lília apresentou ali, que fala dessa busca, né? Dessa interação, né? De tudo aquilo que o espírito precisa conquistar. exatamente. Mas quando eu falei, foi nesse sentido, Regina, da religiosidade, né? Porque a gente vê, assim, algumas religiões fazendo umas coisas muito interessantes. Eu vi um trabalho do pessoal, não sei que religião era, um trabalho que eles fizeram com o pessoal ligado ao crack, muito bom.
muito bom. Então, realmente, é a questão da religiosidade. Bom, gente, eu já encerrei, mas eu queria uns minutinhos para minha surpresa. Tá Você bom. tem menos 1 minuto. Não, vai ser mais um pouquinho, mas já é preparação para prece. Aham. E Termina quem aí que poderia eu fazer a prece boto, antes de você e fazer a aí a sua pessoa faz surpresa? a prece. Quem poderia fazer a prece? Posso fazer? Ah, ok. Então, Então vamos lá. Então, gente, para encerrar o nosso trabalho, claro, a gente está falando de evangelização infanto-juvenil, a gente trouxe uma música que foi apresentada no Encontro Nacional de Evangelizadores, foi o tema, inclusive, do Encontro Nacional de Evangelizadores, promovido pela FEB esse ano, é da Cacau, lá de Goiânia, a música é linda, fala o nome, fala que o dia eu vou esquecer. Então, fica aí como conclusão do nosso trabalho, a letra é lindíssima e como mensagem final do nosso trabalho hoje, tá? Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal. Quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, a ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Amado Jesus, encerrando este nosso momento de estudo, de reflexão, agradecemos, Senhor, por esses momentos e queremos, Senhor, envolver neste momento os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas famílias, Senhor, nessa grande rede de amor.
envolvendo toda a nossa região do 29º Céu, onde perpassamos, Senhor, os nossos pensamentos, em todas as casas, que possam receber neste momento, Senhor, essa energia do mais alto, trazendo paz, trazendo equilíbrio. E esta vontade, Senhor, de trabalharmos melhor e de sermos melhores. Que esta flor da evangelização, esse grande girassol que vemos nessa imagem, possa estar, Senhor, em cada jardim. De cada flor, semeando outras sementes, para que esse jardim cresça, Senhor, perfumando, fazendo vibrar este sol que é você, Jesus. Evangelização em nossas almas, evangelização em nossas casas, evangelização no nosso movimento espírita. Que cada família também receba neste momento esta florzinha, esse girassol, tendo a vontade, Senhor, de retornar, de levar seus filhos, jovens, crianças, para esse trabalho de luz. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. E que tu possas também, Senhor, estar envolvendo os demais companheiros que fazem parte dessa rede de amor. Muito obrigado por tudo que nos dás. E que tu possas também, Senhor, trazer saúde para a nossa querida Regina, para a Rose, e para todos aqueles que estão precisando neste momento, Senhor, dos remedinhos necessários para o restabelecimento, para o equilíbrio físico. E também para aqueles que precisam nesse momento do equilíbrio espiritual. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.